Presidente Jair Bolsonaro chega aos Estados Unidos para encontro bilateral com o presidente norte-americano Joe Biden. E você vai ver também. Inflação desacelera em maio e fica em 11,73% nos últimos 12 meses. Após 10 anos, o Banco Central Europeu anuncia que vai elevar a taxa de juros. As Nações Unidas fazem um alerta sobre a insegurança alimentar no mundo, que cresce por causa da guerra na Ucrânia. As tendências no mercado da beleza para este ano são apresentadas em uma feira para empresários do ramo em São Paulo. Agora, no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h31 pelo horário de Brasília e você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. O presidente Jair Bolsonaro chegou no início da tarde de hoje a Los Angeles, nos Estados Unidos, onde participará da Cúpula das Américas. Bolsonaro deve se encontrar com o presidente norte-americano Joe Biden ainda hoje. Segundo a agenda oficial divulgada pelo Palácio do Planalto, os chefes de Estado devem se encontrar ainda hoje. A expectativa é que os presidentes conversem sobre temas amplos, como a guerra no leste europeu, que vem elevando o preço dos combustíveis no mundo todo, e fortaleçam a diplomacia entre os países. A Cúpula das Américas é uma tentativa do presidente Joe Biden de reconstruir a relação com países latino-americanos. Durante o evento, o líder norte-americano buscará desenvolver acordos comerciais com a América Latina e apresentar um plano para enfrentar a crescente imigração entre os países. O governo americano também pretende se colocar como principal parceiro econômico da América Latina. Após as reuniões na cúpula, Bolsonaro seguirá para Orlando, na Flórida, onde participará da inauguração do vice-consulado do Brasil. O senador Fernando Bezerra fez a leitura do seu parecer nesta quinta-feira sobre o projeto que estabelece um limite máximo de 17% para a alíquota do imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços. A proposta será analisada pelos parlamentares na próxima segunda-feira. O relatório de Bezerra mantém os principais pontos estabelecidos pela Câmara. Entre as emendas apresentadas pelo senador está o dispositivo que confere segurança jurídica aos gestores estaduais, que vai reduzir a arrecadação do ICMS sem ferir as leis de responsabilidade fiscal e diretrizes orçamentárias. Ainda foi acrescentada ao texto uma emenda para reduzir o valor dos combustíveis, das alíquotas de PIS, COFINS e do álcool hidratado e anidro. Ao todo, a renúncia do governo federal deve alcançar 32 bilhões de reais na inclusão da alíquota zero do diesel e do gás de cozinha. O senador afirmou que, se o projeto for efetivado, o Brasil poderá ter uma inflação menor do que a inflação americana. O ICMS é a principal fonte de arrecadação dos estados. A inflação do país caiu 11,73% em maio, no acumulado de 12 meses. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE, depois que uma pesquisa apontou que 33 milhões de brasileiros passam fome atualmente no país. A inflação no Brasil recuou em maio na comparação mensal, situando-se em 0,47%, e recuou para 11,73% na medição em 12 meses. De acordo com o IBGE, 8 dos 9 grupos estudados tiveram altas em maio. O aumento dos preços dos produtos básicos motivou o Ministério da Economia a ordenar em maio a redução das tarifas de importação de uma lista de mercadorias para reduzir seu custo. O índice de preços ao consumidor acumula alta de 4,78% nos primeiros 5 meses do ano, aproximando-se do teto de 5% da meta do Banco Central para 2022. Cerca de 100 mil pessoas passam fome no Brasil. O número é 73 maior do que em 2020. A pesquisa mostra ainda que mais da metade dos habitantes sofre algum tipo de insegurança alimentar. A situação seria consequência da continuidade do desmonte de políticas públicas, a piora na crise econômica, o aumento das desigualdades sociais e o segundo ano da pandemia de Covid-19.
O IBGE abriu quase 50 mil vagas em todo o país. As inscrições para o concurso são gratuitas. A repórter Maria Clara Leite tem mais informações. As 48.500 vagas são para o cargo de recenseador do Censo Demográfico deste ano. As oportunidades estão em todas as unidades da federação. E o tempo de contrato é de até 3 meses, mas pode ser prorrogado. A principal função do recenseador é entrevistar os moradores durante a coleta de dados. A remuneração é por produção, por isso pode variar conforme o tempo dedicado ao trabalho. Só que o recomendável é que a pessoa trabalhe no mínimo 25 horas por semana. A maioria das vagas está em São Paulo, especialmente aqui na capital paulista. O Rio Grande do Sul também concentra um grande número de vagas e é seguido por Minas Gerais. Para se inscrever ao cargo, basta ter o nível fundamental completo. E os candidatos selecionados terão de passar por um treinamento obrigatório antes de dar início ao trabalho. Então, se você se interessou, preste atenção. As inscrições devem ser feitas no máximo até o dia 15 de junho pelo site ibge.gov.br. E a seleção será feita por análise curricular e o resultado dessa seleção deve ser divulgado no dia 30 de junho. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar subiu mais uma vez nesta quinta-feira após dados de uma inflação mais fraca que a esperada no Brasil e com o investidor de olho aí na trajetória das taxas de juros no exterior. A moeda norte-americana subiu 0,55% e encerrou o dia cotada a R$ 4,916 na venda. O Ibovespa, o principal índice de ações da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, fechou em queda nesta quinta-feira com o mau humor global pesando nos mercados, apesar da leitura menos negativa aí da inflação de maio. O índice fechou em queda de 1,18% a 107.094 pontos. Depois de 10 anos, o Banco Central Europeu anunciou que vai elevar a taxa de juros. O BCE também aumentou as previsões de inflação para a zona do euro, como consequência da guerra na Ucrânia, que vai continuar a impactar a economia. Ao mesmo tempo, a instituição também reduziu as previsões de crescimento do Produto Interno Bruto para 2022 e 2023. A instituição prevê que a inflação alcance 6,8% em 2022, 3,5% em 2023 e permaneça acima da meta de 2% em 2024. A primeira alta de juros em mais de 10 anos foi anunciada para tentar enfrentar a inflação galopante. Enquanto outros grandes bancos centrais já começaram a endurecer a política monetária, o BCE deseja elevar as taxas em 0,25% na reunião de julho, antes de outro aumento em setembro. Em relação ao PIB, a previsão foi atualizada para um crescimento de 2,8% em 2022 na zona do euro, contra uma projeção anterior de 3,7%. Novas restrições e bloqueios contra a Covid-19 foram estabelecidos em Xangai e Pequim. Ontem, a China registrou 240 novos casos de coronavírus, segundo a Comissão Nacional de Saúde do país. Autoridades de saúde anunciaram um retorno ao confinamento obrigatório em algumas áreas da cidade por causa do reaparecimento de novos casos de Covid-19. O governo de Minhang, distrito do sudoeste do país, informou que o município será fechado na manhã do próximo sábado para a realização de mais de 2.500.000 testes em moradores da região. Várias autoridades governamentais de outros distritos também emitiram avisos dizendo que a população estará sujeita a 2 dias de confinamento e outros 12 dias de testes rigorosos. De acordo com avisos emitidos para, pelo menos 3 bairros, os moradores devem ficar em casa até sábado e completar 5 rodadas de testes obrigatórios. Essas medidas de restrições voltam à tona após o país ter flexibilizado muitas medidas sanitárias na semana passada, depois de uma quarentena geral que manteve milhões de pessoas em casa desde março, enquanto a China enfrentava seu pior surto da doença em 2 anos. Mesmo com um número relativamente baixo de mortes por Covid, o país aplicou lockdowns totais ou parciais em pelo menos 27 cidades. Mais de 165 milhões de pessoas foram atingidas com perda de renda, dificuldade para encontrar comida e com o desgaste mental causado pelo isolamento prolongado.
Embora a taxa de infecção da China pareça baixa, em comparação com outros países que optaram por viver com o vírus, o governo dobrou sua política de Covid-0 para proteger os idosos e o sistema médico. E nos Estados Unidos, a Casa Branca afirmou que está pronta para iniciar a vacinação de crianças menores de 5 anos. Tudo depende da aprovação dos órgãos reguladores. O governo dos Estados Unidos anunciou nesta quinta-feira que tem um plano operacional para entregar 10 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 para bebês e crianças pequenas até 20 de junho, se receber a aprovação dos reguladores de saúde. De acordo com o comunicado da Casa Branca, a Agência Americana de Medicamentos e Alimentos, a FDA, vai convocar o comitê de especialistas na semana que vem para decidir se recomenda a autorização da vacina da Pfizer para bebês de 6 meses a 4 anos e da Moderna até 5 anos. Essa faixa etária é a única que não foi vacinada nos Estados Unidos, assim como em muitos países. Pfizer e Moderna garantem que os testes clínicos foram positivos nessas idades. Em caso de parecer favorável do comitê, o FDA pode autorizar o plano para depois passar pela entidade que reúne os Centros de Controle e Prevenção de Doenças, que podem entregar a recomendação em 18 de junho. Após essa etapa, a campanha de imunização pode começar. A Casa Branca afirmou que se prepara para todos os cenários, entre eles o início da vacinação a partir da semana de 20 de junho e observou que pode começar a campanha assim que a autorização for concedida. E você vai ver ainda nesta edição, as Nações Unidas fazem um alerta sobre a insegurança alimentar no mundo, que cresce com a guerra na Ucrânia. E ainda, tendências do mercado da beleza são apresentadas em uma feira para empresários do ramo em São Paulo. Os detalhes em instantes, até já. Estamos de volta, são 18 horas e 44 minutos pelo horário de Brasília. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta quinta-feira com o repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Maria Alice. Uma operação policial contra crimes cometidos na Previdência Social é o destaque de hoje. A Polícia Federal realiza uma operação para desarticular uma quadrilha que teria desviado cerca de 21 milhões de reais em crimes contra a Previdência Social. Para conseguir pensão por morte, os investigados forjavam relações matrimoniais com pessoas falecidas. A ação conta com 80 policiais que cumprem mandados de busca e apreensão em endereços na Baixada Fluminense, na capital e na Agência da Previdência Social em Japeri. A PF também decretou medidas cautelares como afastamento de envolvidos das funções públicas, arresto de bens e suspensão de benefício. Agora vamos com o caso de Sérgio Cortes. Ele teve a carteira de médico de volta por decisão da Justiça, após ter sido condenado por corrupção. O Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, o CREMERGE, vai recorrer da decisão judicial que devolveu a carteira de médico ao ex-secretário de Saúde, Sérgio Cortes. No momento, ele está autorizado a exercer a medicina no país. A carteira de Cortes tinha sido cassada por unanimidade em 2018 pelo CREMERGE e efetivada pelo Conselho Federal de Medicina no ano de 2019, quando ele foi condenado a 16 anos de prisão por corrupção, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Ele foi secretário de Saúde na gestão de Sérgio Cabral e, segundo a denúncia do Ministério Público Federal, Cortes recebeu 2 milhões e 400 mil dólares em contas ocultas na Suíça. E em comemoração ao Dia dos Namorados, vamos a um pedido de casamento bem inusitado. Sorridente, com um par de alianças em mãos, o motorista Fabiano José ouviu o sim da namorada ao fazer o pedido de casamento em uma viagem de ônibus. O momento durou não mais que 1 minuto, já que o motorista não podia atrasar a viagem dos demais passageiros. Fabiano e Maiara estão juntos há 1 ano e 7 meses e a história deles começou dentro de um coletivo. Por isso, o ônibus foi escolhido como cenário para o importante passo na relação. O amor está no ar, felicidades ao casal. Maria Alice, eu fico por aqui. É isso aí, felicidades aí agora aos noivos. Obrigada, Anderson, pelas informações.
E olha só, as buscas pelo indigenista brasileiro e pelo jornalista britânico que estão desaparecidos no Amazonas entram hoje no 5º dia. A força-tarefa que reúne o Exército, a Marinha e a Polícia Amazonense já conta com 250 homens. O presidente da FUNAI, Marcelo Xavier, disse que os dois erraram ao não comunicar a viagem aos órgãos de segurança e não pedir autorização para acessar o local. A Polícia Federal está investigando todas as hipóteses. Autoridades se reuniram nesta quarta-feira para falar sobre o desaparecimento do jornalista Dom Phillips e do especialista Bruno Pereira. Nós não descartamos nenhuma linha investigativa. Nós temos aí a frente de duas frentes de investigação, duas vertentes, a busca dos desaparecidos de um lado e, eventualmente, a prática de crime de outro lado. As autoridades continuavam nesta quarta-feira as buscas aos dois desaparecidos há mais de 3 dias na Amazônia. Então nós temos helicópteros lá que estão sobrevoando a área, uma área bastante complexa, então nós estamos atuando com embarcações nos rios, fazendo as diversas incursões ali. Vocês vão ver nas imagens, né, que a região é muito complexa, nós temos ali diversos locais onde as embarcações elas podem entrar. Nós temos então as aeronaves ali sobrevoando desde o 2º dia também o local. Até agora, 6 pessoas foram interrogadas e um homem foi detido como suspeito, segundo a polícia, que tenta determinar se ele tem relação com o desaparecimento. Testemunhas disseram que o viram passar em uma lancha em uma grande velocidade na mesma direção que o jornalista e o indigenista, depois que eles foram vistos pela última vez. Mas a polícia disse que o homem foi preso porque portava munições de calibre ilegal e drogas. A região onde eles desapareceram é bastante perigosa, com criminalidade intensa e tráfico de drogas, principalmente pela faixa de fronteira com Peru e Colômbia. A área ainda tem garimpo ilegal, ocorrência de exploração ilegal de madeira e de pesca ilegal. As Nações Unidas fizeram hoje um alerta sobre a insegurança alimentar no mundo, que cresce por causa da guerra na Ucrânia. A Agência da ONU para a Agricultura e Alimentação divulgou um panorama triste. O conflito na Ucrânia força os países mais pobres a pagar mais por menos comida. Rússia e Ucrânia são responsáveis por 1/3 das exportações globais de trigo. Os custos mundiais de importação, segundo o relatório, vão atingir esse ano o recorde de 1 trilhão e 800 bilhões de dólares. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, fez um alerta. Ele disse que milhões de pessoas podem morrer de fome por causa do bloqueio russo. A Rússia não deve mais participar da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação. Eles estão causando a fome para pelo menos 400 milhões de pessoas. A Rússia nega que esteja por trás da crise de alimentos e negocia com a Turquia a abertura de um corredor no Mar Negro para escoar a produção da Ucrânia. Criada em 1945 e presente em 130 países, a missão da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura é garantir a segurança alimentar para todos. A Rússia integra a organização desde 2006. De volta ao Brasil, o frio chegou mais cedo neste ano e é bom já preparar o casaco, o cachecol e as luvas. Uma frente fria de origem polar entra no país e derruba as temperaturas nas regiões centro-sul neste fim de semana. A chegada de uma massa de ar polar ao Brasil pode deixar os dias mais frios em cidades do sul, sudeste e centro-oeste do país. A previsão é de mais uma temporada de baixas temperaturas, semelhante à sentida na segunda quinzena de maio em todo o país. O frio atinge principalmente a Serra do Rio Grande do Sul, a região serrana de Santa Catarina e do Paraná, o interior de São Paulo, sudoeste de Mato Grosso e centro-norte de Mato Grosso do Sul. A estima é que a segunda semana de junho tenha novos recordes negativos de temperatura. Para esse sábado, os termômetros já devem ficar abaixo de 0 entre o sul do Paraná e norte do Rio Grande do Sul, com riscos de geada no domingo nos 2 estados e em Santa Catarina, sul de Mato Grosso do Sul, extremo sul e oeste de São Paulo.
As tardes também ficam frias na região da Zona da Mata Mineira, em todo o estado do Rio de Janeiro, na Grande São Paulo e no interior paulista. E além dos estados do centro-sul do Brasil, a temperatura também fica mais baixa em Rondônia e Acre. A queda na temperatura acontece antes mesmo do início do inverno no país, no dia 21 de junho. Em maio, as regiões de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul tiveram temperaturas de até 5 graus negativos, com registro de neve e geada em cidades dos dois estados. É bom preparar o casaco então, né? E olha só, o Brasil tem um dos maiores mercados de beleza do mundo e a cada ano esse setor apresenta novidades que atraem aí os mais diversos públicos. As tendências para 2022 foram apresentadas em uma feira realizada para empresários do ramo aqui em São Paulo. A preocupação com a estética, a busca pela juventude, os cuidados pessoais. Tudo isso é traduzido em autoestima para a maioria dos brasileiros. Dá para acreditar que por aqui gasta-se mais com beleza do que com comida? O dado faz parte de uma pesquisa feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística já há alguns anos. Mas é possível dizer que a informação ainda é atual. Um levantamento recente coloca o Brasil como o quarto maior consumidor desse setor em todo o mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos, China e Japão. O mercado de cosméticos é um dos maiores do país e vem crescendo a cada ano. Dados da balança comercial mostram que o setor teve alta de 16% em 2021 em relação ao ano anterior. E a expectativa para 2022 é ainda maior. Ainda mais depois das tendências apresentadas aqui na FCE Cosmetic, a maior feira de cosméticos da América Latina. Adiar o envelhecimento é uma das maiores apostas do setor. E aqui encontramos um produto que promete trazer resultados por meio de um componente inovador. Esse colágeno ele é de origem vegana. A maioria dos colágenos é extraída de origem animal. E através de um processo de biofermentação, a gente conseguiu esse colágeno de origem vegana. Então ele é um ativo anti-rugas muito bom, ele tem um efeito de preenchimento, antiflacidez e também melhora a síntese do colágeno, deixando a pele com maior elasticidade. Para descobrir a real eficácia de um produto, agora existe esse sistema que faz uma espécie de ultrassonografia da pele e revela o antes e depois do uso de um creme, por exemplo. O que nós fizemos foi desenvolver um algoritmo no qual a leitura de hidratação ela é representada através de um mapa hídrico. Então, a partir destas imagens, a consumidora consegue visualizar o quanto de água está presente na pele em função do mapa de cor. E é uma prova verdadeira de que o produto está funcionando. São várias as tendências encontradas na feira. Texturas, cores, cheiros. Neste estande, o visitante se transforma em astronauta para conhecer as fragrâncias dos planetas em uma viagem olfativa pelo universo. Todas as fotos que nós temos nesse espaço são originais da NASA. E dentro de uma forma diferente de apresentar, nós trouxemos cúpulas perfumadas com o cheiro de cada planeta. A gente fez uma pesquisa entendendo a grandeza, a composição gasosa, a cor de cada planeta para casar os acordes olfativos descrevendo a história planetária olfativa. E o Jornal das 18h30 fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. Obrigada pela sua companhia, uma boa noite para você e até amanhã. Tchau.